Diz assim em Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor, nesta noite nós queremos mais uma vez pedir o direcionamento do Senhor, a instrução do Senhor, amado Espírito Santo, a falar conosco e a transmitir a tua verdade, que liberta, que transforma e que renova todas as coisas, quando verdadeiramente o buscamos, nos arrependemos e confessamos o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Quando o reverendo Arnildo, já que ele citou, a minha despedida, me convidou para estar aqui hoje, Rev, você tem que estar lá para pregar. Falei, amém. Só que a gente fala da boca para fora, mas por dentro fica aquela batedeira. E como sempre, um servo do Senhor, ele não pode subir a este púlpito ou a qualquer púlpito altivo, soberbo, achando que é melhor do que qualquer outro, de forma alguma. Você tem que subir na humildade, na reverência, para que Deus fale e use você. Quantas pessoas estão aqui com diversos problemas, e aqueles que estão nos acompanhando aí em sua casa, em seus lares, em suas cidades, estados e até mesmo países. Quantas pessoas nesta noite estão às vezes como estes 10 leprosos, doentes, precisando de cura, precisando de transformação. E quando nós vemos e nos deparamos com uma palavra tão poderosa como essa, onde simplesmente o Senhor aparece, e eles de pronto, de longe já olham, e ficam de antena ligada para ver o que aquele homem poderoso poderia fazer por eles, eles rapidamente levantam a sua voz: mestre, compadece-te de nós. Nós temos vivido tempos difíceis, estamos caminhando para o final, só que não, de uma pandemia de mais de 2 anos. E quando nós pensamos que tudo vai vir normal, ou tudo vai se normalizar, vem uma outra cepa e nos pega de surpresa. Pessoas que ainda não tomaram sequer uma única dose da vacina. Não que a vacina vai nos proteger totalmente, mas é um caminho que o Senhor nos colocou. O Senhor deixou a medicina, o Senhor deixou os recursos para que pudéssemos usar. Mas aqui nesse texto, os leprosos não tinham recurso nenhum. Eles estavam, já ouviram essa expressão, ao Deus dará? Eles estavam isolados, longe das aldeias. Eles estavam longe dos seus entes queridos, dos seus familiares, daqueles com quem eles gostavam de estar diariamente. Mas nós vemos, até mesmo aqui e agora, todos de máscara. Nós ainda precisamos manter a nossa assiduidade, álcool em gel, máscara, distanciamento quando possível, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o nosso pão do dia a dia, mas também precisamos da palavra do Senhor. Perceba que as aflições, elas são de uma maneira, no mundo inteiro, e para muita gente, elas nos pegam muitas vezes de surpresa.
muitos dos nossos queridos morreram nesta pandemia. Não só aqui em Itapeva, mas no mundo. Muitos não tiveram sequer o momento de se despedir. E eu falo em causa própria, que eu só vi meu pai entrar, mas não vi meu pai sair. Se passam 6 meses da morte do meu pai, talvez você que aqui está nesta noite e nos acompanhando pelas mídias sociais, você também tem alguém muito próximo a você. Mas isso não quer dizer que o Senhor não está conosco. Muitas vezes, nós olhamos para a Escritura Sagrada, e porque nosso coração está aflito, porque o nosso coração está doente, nós não temos sensibilidade de ouvir a voz do amado Espírito Santo. Então nesta noite eu quero trazer aqui 3 lições deste pequeno trecho, dessa pequena porção da palavra, que fala sobre gratidão. Pastor, mas de um? Sim, de uma única pessoa, aliás, um estrangeiro, um samaritano. Porque 9 que eram da linhagem do Senhor, supostamente, viraram as costas e foram embora. Então, o primeiro ponto importante que eu quero que você esteja percebendo através desse texto é: esteja alerta. Porque dos versículos 11 ao versículo 13, nós temos um panorama do que o Senhor está querendo nos falar nesta noite. Muitas vezes nós estamos dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, mas somente o corpo. O nosso espírito está lá fora, pensando nas coisas e nos problemas diários, e esquecemos do nosso relacionamento com o Senhor. Então, o que nos chama a atenção nesse texto e nessa porção é: esteja alerta, assim como os 10 leprosos estavam alertas. Porque ao perceberem o Senhor Jesus entrar naquela localidade, eles já ficaram de sentinela. Opa, ali está aqueles que falam ser o Messias prometido, aquele que cura de todas as doenças, aquele que liberta de todas as opressões. Mas muitas vezes nós nos pegamos aflitos e abatidos, mesmo que não estejamos nem com um pingo de dor de cabeça, mas o momento atual, o dia a dia nos aflige, e com tudo isso nós precisamos entender. A lei mosaica, principalmente em Levítico, quando você olha o capítulo 13, fala que eles precisavam gritar: imundo, imundo, quando diagnosticado com a lepra. E nos nossos dias, para quem não sabe, hanseníase. Mas a hanseníase hoje, quando descoberto logo no começo, ela tem cura. Assim como todas as outras doenças pré-existentes têm cura. Mas pastor, o senhor não sabe da minha vida, tanto que eu luto com a minha doença, tanto que eu luto com esta situação. Eu sei. Mas para a honra e glória do Senhor, você está aqui, e você está ouvindo essa porção da palavra. Por isso precisamos estar atentos, alertas, sobre o que o Senhor quer nos falar. O que é admirável aqui nesse texto é que são 10 leprosos, 10 pessoas, homens, que cada um tem um contexto e uma história totalmente diferente um do outro. Se você olhar ao seu lado, ao seu redor, você vai ver pessoas de diferentes famílias, com diferentes situações. Mas nós gostamos de apontar o dedo, nós gostamos de apontar o problema, esquecendo que a pessoa, ela pode ser muito bem usada para a honra e glória do Senhor, no trabalho, na seara do Senhor. Mas a primeira coisa que eu faço é: você. Eu aponto. E esqueço que da mesma forma que eu aponto, eu também sou apontado.
Da mesma forma que eu direciono palavras, eu também sou atingido com palavras. Muitas vezes nós ficamos apreensivos com tudo o que o Senhor está fazendo no nosso meio. E eu louvo a Deus por esses homens, servos que foram votados e foram eleitos. Porque nós temos mais homens para trabalhar no reino do Senhor. Então tudo isso não é só para encher um lugar que supostamente está vazio, não. Mas são pessoas que estão chegando e que vão somar para juntos, como uma única igreja edificada aqui na terra, trabalhar e avançar no reino do Senhor. As congregações precisam, a central precisa, as nossas famílias precisam, o presbitério precisa, a nossa região, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Porque nós não sabemos quantas pessoas serão atingidas com esta palavra, abençoadora e poderosa. E que o Espírito Santo, assim como o reverendo Jair esteve ontem aqui pela manhã e nos expressou isto, que lá em Manaus, do outro lado do Brasil, ele foi atingido pela palavra do Senhor. Por um assembleiano, é verdade. Mas frutificou aonde? Na IPB. E quantos não acontecem ao inverso? Recebem a palavra na IPB e frutificam em outros lugares. O Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. Mas nós não podemos só estarmos alertas, nós precisamos ver a cura. Este segundo ponto, então, nós podemos perceber que 14, 15 e 16. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, o quê? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que, pastor, aos sacerdotes? Porque os sacerdotes tinham o poder em suas mãos de dizer: você está limpo, você está curado, você está restaurado, você está liberto. Outros não. Então olha só, o que o Senhor Jesus nos ensina, 100% homem, 100% Deus. Ele sendo Deus, ele poderia falar: vocês estão curados, mas ele segue a linha, não desobedece a ordem e fala: vão aos sacerdotes. Não é interessante isso? É muito interessante, porque nós aqui, nós também seguimos princípios e regras. Nós não queremos passar por cima deste ou daquele. Se você é um empregado ou se você é um empresário, você também tem diretrizes e normas que você precisa colocar para que tudo vá bem no seu emprego ou na sua empresa. Isso também na nossa denominação. Por isso nós estamos aqui, por isso todos vocês estão aqui, por isso você está aí nos acompanhando e nós agradecemos. Porque o Senhor está nos abençoando. Porém, a maioria das vezes, nós encontramos no nosso percurso, no nosso caminho, assim como os leprosos, pessoas que nos apontam e falam coisas que nos magoam e que nos machucam. E por muitas vezes somos colocados de lado, somos deixados como um zero à esquerda. Não neste caso, porque aqui é uma doença terrível, onde todo mundo que tem um pouco de conhecimento sabe que a lepra é aquela doença que degenera o seu corpo e o seu organismo. Então começa a cair a ponta dos dedos, começa a cair as orelhas, começa a cair partes do corpo, e a pessoa começa a feder, meus irmãos. Por quê? Nós somos 70% líquido. E tudo que tem líquido, se você colocar uma comida no seu lixo e você não acondicionar perfeitamente, aquilo vai cheirar mal. Imaginem então esses 10 isolados, colocados de lado, fedendo, podres. Mas o Senhor não olha essa situação. O Senhor olha além do que eles são.
ou da forma como eles estão. E interessante é que muitas vezes nós somos apontados como arrogantes, presunçosos, cheios de orgulho. Mas a pessoa nunca comeu 1 quilo de sal com a gente. Mas a pessoa nunca caminhou 1 quilômetro sequer com a gente. Mas eu sou hábil em apontar o dedo e falar: você não presta, você não presta, você presta. Só de olhar a pessoa. Então, muitas vezes, quando nós olhamos um texto assim, ele diz na continuidade do versículo 14: aconteceu que indo eles, o que aconteceu? Foram purificados. Meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando pela internet, entenda que a palavra do Senhor tem todo o poder, mas a fé combinada com a palavra do Senhor dá um resultado extraordinário na nossa vida. Porque é a palavra de Deus que determina, não é a palavra do pastor, não é a palavra deste ou daquele, mas a palavra de Deus. Vão, se apresentem, mostre-vos aos sacerdotes. E interessante que nesse percurso que os 10 fazem, todos vão percebendo: olha, mas parece que você não tinha a ponta da orelha, a sua ponta voltou. Oh, mas você aí não estava com um pedaço do queixo caído, agora o seu queixo está aí no lugar. Olha aí a sua orelha. E ao caminharem aquele percurso, eles foram sendo restaurados. Eles foram sendo curados. Eles foram sendo purificados. E sabe o que quer dizer esta palavra no original? É tornar completo. Quando é que uma coisa se torna completa? Quando o Senhor age na nossa vida. Não quando um homem, ou quando uma mulher, ou quando este ou aquele, mas quando o Senhor fala: você já está curado. Então muitas vezes nós ficamos perplexos, como vocês estão me olhando assim, com os olhos esbugalhados. Será? Sim, é desta forma que funciona. E quando a minha fé é aliada com a palavra do Senhor, então eu percebo que eu estou sendo curado. Mas nós não podemos ficar só nesses 2 primeiros pontos. Estejamos alerta, vejamos a cura, mas por último, e essa é a minha palavra final nesta noite, que possamos ser gratos. Acompanhe aí comigo, versículo 15 novamente. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, o quê? Agradecendo-lhe. E este era estrangeiro, samaritano, não era da linhagem de Jesus, não tinha nada a ver com o corpo de Cristo, não era da comunidade XYZ, muito menos da placa da igreja tal. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano, este estrangeiro? Isso que é incrível. Vai, o Senhor diz: vai, a tua fé te salvou. Isso é maravilhoso. Por isso nós devemos ser gratos, meus irmãos. Independente de estarmos dentro de uma pandemia, independente de estarmos ou não enfermos, independente de estarmos ou não em nossas camas ou num leito de hospital, enquartelados, enclausurados, não importa, o que importa é o que o Senhor está falando. Vai, a tua fé te salvou. Perceba que quando nós estamos com a palavra do Senhor e com a nossa fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, há cura, há libertação, há renovo, há novo nascimento. Nós estamos prestes a participar de um banquete celestial, a ceia do Senhor, que é algo para nós que somos professos,
nos motiva a caminhar esta caminhada cristã, nos motiva a pregar dia a dia, a trabalhar na seara que é difícil, mas que tem muita gente gritando por ajuda e por socorro. Muitas vezes nós não admitimos que somos pecadores e culpados, mas quem colocou Cristo na cruz foi o Marcelo e cada um de vocês aqui e você que nos acompanha, porque esta cruz era minha e era sua, mas a graça e a misericórdia do Senhor nos livrou, nos abençoou e principalmente nos justificou de tudo aquilo que Satanás queria fazer. Como ele pensou que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele achou que estava vitorioso, mas só foi para que ele pudesse se achar mais um pouquinho. Nada disso aconteceu, porque ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós então nos sentimos mais saudáveis, meus irmãos, quando eu tenho a palavra do Senhor e coloco-a em prática, e a minha fé, também aliada a esta palavra, me faz ir adiante, me faz avançar. Muitas vezes ficamos pensando, né? As pessoas que aqui não estão, mas não eram tantas pessoas que estavam aqui antes da pandemia? Cadê aquela pessoa? Cadê aquela família? Cadê fulano, beltrano, ciclano? Cadê? Mas você está aqui. Mas você veio nesta noite. E você está nos acompanhando. Não importa se aqui presencial ou virtualmente, mas você está com o Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor não veio constituir ou formar religiões, de forma alguma. O Senhor veio, na verdade, restaurar relacionamentos. Que tipo de relacionamento, pastor? Um relacionamento vivo e verdadeiro, para aquele que realmente se arrepende, confessa o Senhor Jesus e segue a caminhada cristã. O Senhor Jesus não veio fazer clubes, blocos, aqui, ali e acolá. Não. O Senhor veio fazer relacionamentos, vertical e horizontal. Interessante que vertical e horizontal formam o quê? A cruz. Relacionamento nosso com Deus, relacionamento nosso uns com os outros. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo para quem entende esta palavra. E isso é motivo de gratidão, porque nós um dia estávamos leprosos, um dia nós estávamos doentes, um dia estávamos enfermos, mas também um dia nós encontramos o Senhor Jesus. Assim como Atos 9 diz que Saulo de Tarso encontra o Senhor Jesus no caminho e fica por 3 dias cegos. Eu amo esta passagem. Aliás, esta foi a minha primeira pregação no seminário. Atos capítulo 9. Por quê? Porque quando eu tenho um encontro real com o Senhor, tudo muda na minha vida. Tudo passa a ser diferente. E precisa fazer diferença, porque lá fora, quando cruzamos aquela porta e descemos aquelas escadas, lá começa o nosso verdadeiro culto. Lá é que eu mostro ser sal da terra e luz do mundo. Para os meus colegas de trabalho, para a minha empresa, para os meus familiares, para os meus vizinhos e para a sociedade em geral. Entendem por que eu estou alegre? Entendem por que esse motivo de gratidão? Porque não tem outro no meu coração senão isso. Sim, vou sentir saudade, lógico. Até que 5 anos não são 5 dias. Mas a vida é um ciclo. E eu quero concluir essa breve meditação, meus irmãos, falando que o Senhor nos convida nesta noite a entender tudo o que Ele falou aqui através desse texto. Que possamos estar alerta
que possamos ver a cura e que possamos ser gratos, principalmente ao Senhor, que nos enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Com isso, que você possa refletir sobre essa palavra e que você continue sendo abençoado para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero orar por você e passar a palavra para o reverendo Arnildo. Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus por nos permitir transmitir a Tua palavra, que é verdade, que nos liberta, que nos transforma e que nos renova. Que possamos estar alerta através de tudo que o Senhor tem nos falado. Que possamos ver, ó Deus, a cura acontecendo. E que principalmente possamos ser gratos ao Senhor por nos conceder vida e nos dar vida através do Teu Filho amado Jesus. Oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo. Amém.